Ei, bom dia. Eu não sei se vocês estão me ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Aqui eu vou ficar olhando o chat para vocês poderem fazer perguntas e tudo mais. Então, se vocês estiverem me ouvindo, responde no chat que vocês estão me ouvindo, se tiver algum problema, tá? Eu vou esperar mais uns minutinhos para ver se mais alguém entra, tá? Uns 5 minutinhos, máximo 10. Meninos, respondam o chat para ver se tá dando para ouvir direitinho. Bom dia para quem não deu bom dia ainda. Eu pensei hoje em fazer uma aula de revisão, mas uma revisão bem rápida, tá? Não vou reexplicar completamente a matéria, mas eu vou passar só para a gente relembrar os pontos mais importantes, tá? Lembrando que se tiver alguma dúvida, tiver que fazer alguma pergunta, você tem que fazer a pergunta pelo chat, que eu fico acompanhando o chat.
vou começar a aula. Essa aula vai ficar gravada de qualquer jeito, para quem quiser assistir depois. Eu vou filmar o meu papel, então eu vou modificar aqui a câmera, vocês não vão me ver mais, vão ver só o papel que eu vou estar explicando, revisando a matéria, tá? Então, vamos começar a revisão falando um pouquinho sobre estrutura atômica e evolução dos modelos atômicos, né? Então, os modelos atômicos, eles, na verdade, são uma explicação para a matéria e suas transformações. Tudo o que existe na natureza, no universo, tudo é formado de matéria. E a busca pela explicação do como que é formada a matéria e como que ocorrem as suas transformações é uma busca muito antiga. Desde a antiguidade, existiram pessoas, né, que buscaram tentar explicar de que a matéria é formada. Então, nós temos dois grandes exemplos da antiguidade, que era Demócrito, que afirmava que as coisas eram formadas por átomos. Átomo é uma palavra grega, né, que significa 100 partes. Então, o A significa 100 e tomo, parte. Então, o átomo significa 100 partes. Para Demócrito, o átomo seria uma partícula que eu não poderia dividir. Então, eu não tenho como quebrar essa partícula. Só que também existiu outras pessoas que pensaram de forma diferente. Por exemplo, Aristóteles, ele acreditava que tudo era formado por 4 elementos: ar, fogo, terra e água. E esses 4 elementos, eles se transformavam em um no outro. E, por ser mais famoso, a ideia e a proposta de Aristóteles foi muito mais aceita na antiguidade. Só que hoje a gente voltou, né, ao conceito de átomo como sendo tudo que o que forma a matéria. Então, só relembrando que o primeiro, a partir de agora, a gente está falando de modelos que são embasados cientificamente, que tem algum experimento para comprovar esse experimento. Para comprovar essa teoria, desculpa. Então, a primeira teoria que veio a favor do átomo foi a teoria atômica de Dalton. Dalton, ele propôs que o átomo era uma esfera maciça, indivisível e indestrutível. E, além disso, ele trouxe um conceito de elemento químico, que dizia que os elementos químicos, diferentes elementos químicos, eram formados por tipos de átomos diferentes. E esses átomos, eles eram diferentes em sua massa. Então, o que diferenciava esses átomos era a sua massa. E aí ele representava os elementos com símbolos diferentes. Então, se um átomo, aqui, estou supondo esse átomo, eu estou colocando o símbolo X, ele tem a mesma massa que esse outro átomo aqui, isso quer dizer que esses dois átomos pertencem ao mesmo elemento químico. Se agora eu tiver aquele mesmo átomo que eu coloquei aqui, então, esse aqui, ó, são os mesmos elementos. Se eu tiver agora um outro átomo, vou colocar uma bolinha aqui. Então, aqui eu tenho esse átomo
que ele tem uma massa diferente do outro. Para Dalton, isso queria dizer que esses dois átomos eram átomos de elementos diferentes. Então, a massa era o que representava, o que caracterizava um elemento químico. Além disso, Dalton também deu uma explicação para o que seria uma substância composta. Seriam uma substância formada por elementos químicos diferentes. Então, por exemplo, a gente tem a água, que é uma substância composta, ela é formada por elementos químicos diferentes. Eu tenho o elemento hidrogênio e eu tenho o elemento oxigênio. Então, ela é formada por elementos químicos diferentes, hidrogênio e oxigênio. E sempre numa quantidade fixa. Aqui eu tenho esse 2, é a quantidade de hidrogênios, então eu tenho 2 hidrogênios para 1 oxigênio. Então, toda substância composta tem essa quantidade fixa de elementos que formam a substância. E também explicou como que é uma reação química. Para ele, a reação química, ela nada mais é do que o rearranjo dos átomos. Então, uma reação, ela mantém o tipo e quantidade. Por exemplo, se eu tiver uma reação carbono e hidrogênio, eu também tenho que ter, na hora que ocorre a transformação desses elementos, na verdade, a transformação das substâncias, os elementos têm que se manter intactos. Não pode desaparecer um elemento e surgir outro. Então, numa reação química, eu tenho os mesmos elementos nas substâncias do reagente, que são as substâncias antes da transformação, e os mesmos elementos nas substâncias após a transformação. Só que esses elementos vão estar rearranjados de maneira diferente. Então, basicamente, isso é o modelo atômico de Dalton. Outro modelo que a gente estudou foi o modelo atômico de Thomson. Então, com o modelo atômico de Thomson, nós descobrimos a primeira partícula subatômica, que é o elétron. Lembrando que o elétron ele é uma partícula que está dentro do átomo, que possui carga negativa. E, como a gente sabe que os corpos, tudo são neutros, existe uma neutralidade, Thomson, ele supôs a existência de partículas ou de alguma coisa que seja positiva. Só que ele não conseguiu provar. O que ele conseguiu descobrir foram os elétrons de carga negativa. E com essa descoberta, ele propôs um modelo atômico, que seria, os átomos seriam esferas maciças de carga elétrica positiva, ou seja, tem uma esfera aqui, que é o átomo. Essa esfera tem uma carga positiva. E eu teria partículas de carga negativa dispersos nessa esfera. Então, teria os elétrons, que são as partículas negativas, que elas estariam nessa esfera. E a carga positiva da esfera estaria anulando as cargas negativas das partículas. E aí eu teria a neutralidade do átomo. Então, esse é o modelo atômico de Thomson. O outro modelo que a gente estudou foi o modelo de Rutherford. Rutherford já trouxe uma outra visão de como é o átomo. Então, o átomo, depois dele fazer vários experimentos, ele propôs essa estrutura, que é formada por um núcleo e eletrosfera. Então, eu tenho o átomo aqui, uma esfera. Bem no centro da esfera, eu tenho o núcleo. E a região ao redor do núcleo é chamada de eletrosfera. A massa do átomo, né,
está toda concentrada no núcleo. O núcleo ele é maciço, ele tem partículas que são maciças. E essas partículas são os prótons e os nêutrons. Então, no núcleo, eu tenho as partículas que possuem massa, que são os prótons e os nêutrons. Já a região da eletrosfera, a gente diz que ela está praticamente vazia. Na verdade, ela não está vazia, porque ela tem os elétrons. Mas os elétrons têm uma massa tão pequena que, comparado aos prótons e os nêutrons, a gente fala que é desprezível. Então, a gente considera que a massa do átomo está toda localizada no núcleo e a região da eletrosfera não possui massa e seria um vazio. O modelo atômico de Rutherford trouxe para nós o conceito também de massa, um conceito diferente de massa do átomo, que para a gente agora a massa, colocando aqui só para vocês verem, para nós a massa do átomo, que a gente representa pela letra A, é a soma dos prótons mais os nêutrons, porque são as partículas que têm massa. Então a massa, ela é a soma da quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons. E ele também trouxe um outro conceito do que seria um elemento químico. O elemento químico, a partir de agora, são elementos que são átomos que possuem a mesma quantidade de prótons. Mesmo número de prótons. E nós temos que lembrar que os prótons, né, eles são partículas de carga positiva que estão no núcleo. Então, o que vai caracterizar um elemento químico é o mesmo número de prótons, que isso aqui é chamado de número atômico. Então, o número atômico é a quantidade de prótons. E a gente sabe que o átomo ele tem uma neutralidade, né? Então, a quantidade de prótons, que são partículas de carga positiva no núcleo, vai balancear a quantidade de elétrons da eletrosfera. Uma partícula positiva vai balancear uma partícula negativa. Então, se o átomo for neutro, ou seja, ele estiver no estado fundamental, que é assim que a gente chama o átomo quando ele está neutro, eu vou ter que a quantidade de elétrons é igual à quantidade de prótons. Então, se eu tiver 10 elétrons e 10 prótons, que é a mesma quantidade de elétrons e prótons, eu vou ter o átomo no estado neutro, ou no estado fundamental. E os íons, que são os átomos que não são neutros, que são, na verdade, carregados, ou positivamente ou negativamente, são átomos que têm a quantidade de elétrons diferente da quantidade de prótons. E aí eu posso ter átomos carregados positivamente ou negativamente, dependendo da quantidade de elétrons e da quantidade de prótons. Na hora de representar o símbolo de um elemento, eu sempre vou colocar o símbolo desse elemento, que a gente encontra o símbolo na tabela periódica. Então, eu coloco o símbolo do elemento aqui no centro, o número atômico, que é representado pela letra Z, aqui embaixo, a massa atômica, que é representada pela letra A, em cima. Isso tudo do lado esquerdo. Do lado direito, eu vou colocar a carga, caso esse átomo tenha uma carga. Então, eu tenho 3 possibilidades para essa carga. Não ter nada, que aí, quando não tem nada, você já sabe que a quantidade de elétrons é igual à quantidade de prótons. E esse átomo está eletricamente neutro. Então, nesse caso aqui, eu tenho o átomo neutro. Tá? Eu posso também ter uma carga positiva, que é quando o átomo está na forma de um íon. E esse íon de carga positiva tem um nome, que é um cátion. Se ele tem carga positiva, eu vou ter que a quantidade de prótons é maior do que a quantidade de elétrons.
porque a minha carga positiva, como ele está positivo, né, tem que ser maior do que a minha carga negativa. Todo cátion, ele é formado pela perda de elétrons. Então, para formar um cátion, tem que perder elétrons. Então, o sinal de positivo vai me dizer a carga do átomo. E aí, se eu perder elétrons, essa carga positiva sempre vai ser maior do que a carga negativa. Tem a possibilidade também de eu ter um símbolo representando uma carga negativa. A carga negativa nos indica que o íon se chama ânion. Na verdade, ele é um ânion. E o ânion, ele tem a quantidade de elétrons maior do que a quantidade de prótons. E ele é formado sempre pelo ganho de elétrons. E aí, quando um átomo ganha elétrons, a quantidade de elétrons vai ser maior do que a quantidade de prótons do núcleo, e aí a carga negativa vai sobressair, e o átomo vai ser eletricamente negativo. Então, tem essa representação. Por exemplo, eu posso representar aqui o elemento alumínio. O símbolo dele é Al, e aí eu tenho que olhar na tabela periódica as características dele. Eu já sei que o alumínio tem número atômico igual a 13. Então, eu coloco 13 aqui embaixo. A massa dele é aproximadamente 27. Coloco a massa dele aqui. E se eu deixar assim, esse átomo não tem nada aqui no superior direito, não tem nada. Isso quer dizer que ele é eletricamente neutro. Mas se eu quisesse falar de um íon de alumínio, poderia escrever aqui, ó, 3+. Agora que eu tenho a carga aqui, essa carga indica o seguinte: positivo, eu sei que é um cátion, perdeu elétrons. Quantos elétrons ele perdeu? O número que está aqui na frente, 3. Então, essas são as representações. Lembrando que também pode ter uma carga negativa, né? Que aí seria uma representação de um ânion. E o número aqui na frente vai te dizer sempre a quantidade de elétrons que esse átomo, né, ganhou ou perdeu. Lembra que quem vai te dizer se ele ganhou ou perdeu é o sinal. Se for positivo, perdeu elétrons. Se for negativo, ganhou elétrons. E o último do nosso modelo atômico, que é o modelo atômico de Bohr, eles, na verdade, é bem parecido com o modelo atômico de Rutherford. Em muitos casos, eles falam, na verdade, Rutherford-Bohr, que só foi, na verdade, ele só acrescentou um detalhe no modelo atômico de Rutherford. Então, ainda temos um núcleo com os prótons e os nêutrons, e temos os elétrons na eletrosfera. Só que no modelo atômico de Rutherford, os elétrons eles estavam se movimentando ao redor do núcleo na região da eletrosfera. No modelo atômico de Bohr, nós já temos elétrons orbitando o núcleo. Então, os elétrons eles estão distribuídos em 7 camadas eletrônicas, ou órbitas. Então, essas camadas também são chamadas de órbitas, ou níveis de energia também. Então, nós temos 7 camadas, ou níveis de energia, que são as camadas K, L, M, N, O, P e Q. Então, essas camadas têm uma letra para representar elas. E, além de ter essa letra, elas também têm energia. E elas têm uma energia constante. Então, cada órbita possui uma energia para manter o elétron fora, afastado do núcleo. E essa energia é a mesma do elétron. Então, se o elétron está naquela órbita que tem uma energia fixa, esse elétron também vai possuir essa energia. E os elétrons eles estão distribuídos nas 7 camadas.
Quanto mais próximo do núcleo a camada for, menor a energia. E quanto mais afastada do núcleo, maior a energia. Então, é uma ordem crescente de energia aqui, ó. A camada K é a camada de menor energia e a camada Q é a camada de maior energia. Só que os elétrons, eles podem saltar de uma camada para outra, desde que eles absorvam ou liberem energia. Por exemplo, aqui, vou desenhar só duas camadinhas, tá? Então, tem aqui um núcleo no centro e duas camadas das 7. O que acontece se eu tiver um elétron? Tem esse elétron aqui, ó, na primeira camada. E esse elétron, ele receber energia, absorver energia. O que vai acontecer com ele? Ele vai saltar para uma camada mais externa. Porque quando ele recebe energia, ele tem que pular para uma camada que tem uma energia maior. Porque o elétron está nessa órbita e ele está orbitando na energia da órbita. Se ele recebe energia, ele tem que ir para uma órbita mais externa para se adequar à energia que ele tem agora. Então, toda vez que ele absorve energia, ele vai para uma órbita mais externa. Pode ser 2 órbitas, 3 órbitas, depende da quantidade de energia que ele recebe. E pode acontecer também desse elétron, né, liberar energia. Na verdade, após ele absorver energia, uma hora ele vai liberar essa energia que ele recebeu. Então, vou desenhar aqui de novo essas duas órbitas. E meu elétron aqui, que ele tinha pulado para a segunda camada, ao liberar energia, ele vai retornar para a sua órbita de origem. Então, uma hora esse elétron ele vai voltar para a órbita de origem dele. E na hora que ele volta para a órbita de origem, ele vai liberar energia na forma de luz. Ele vai liberar fótons de luz. Então, quando ele absorve energia, ele passa de uma órbita mais interna para uma órbita mais externa. E quando ele libera energia, ele vai passar de uma órbita mais externa para uma órbita mais interna, liberando energia na forma de luz. Então, isso aqui é mais ou menos a nossa revisão, né, de modelos atômicos e estrutura atômica. Alguém tem alguma dúvida? Então, obrigado pela participação. Essa foi a nossa revisão. Então, a gente já tem mais uma aula essa semana. Essa semana na próxima aula, eu vou pegar alguns exercícios para corrigir. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum exercício que vocês queiram que eu faça, é só vocês me mandarem mensagem que eu resolvo na próxima aula, que lembrando que é quinta-feira a nossa próxima aula, tá? Então, obrigada, se cuidem e tchau!